Entrando aí no aspecto da química, Aham. Dirceu, você tinha 14 anos, você começou com cigarro, depois Sim, comecei. bebida ou não? Sim, Cigarro e bebida. nas quermesse E que a gente ia depois, aí, a droga ilícita que você usou foi a primeira, foi a cocaína? foi a cocaína. De Antes de cara, maconha? nada. Então você acha que a primeira droga, a maioria das vezes, não é a maconha? Não, a primeira droga pra mim é o álcool e o O cigarro. álcool e o cigarro, né? Sim. Porque Não, ilícita. ilícita. E as pessoas. Porque muitos falam que a maconha é o É carro-chefe, o né? caminho, é o caminho, a porta de Primeira entrada, porta de né? O entrada. carro de entrada para as drogas mais pesadas. Élago, hoje, nas pesquisas, a maconha está em primeiro lugar. Ela é o maior carro-chefe de entrada para outras drogas mais pesadas. Mas quando a gente fala de droga mais pesada, Gu, a gente que viveu essa, eu que vivi essa questão, falar na primeira pessoa, eu que vivi essa questão, a gente entende, Gu, que cada um se destrói na sua droga de preferência. Entende? Então a pessoa fala assim, eu só fumo um baseadinho. E conheço mesmo, convivi com pessoas que bateu a nave e o cara só fumava maconha. E nem fumava cigarro, porque ele, maconha natural, ele não bebia, era só maconha. E hoje o cara, ele tá voado à base de remédio. Então, quando a gente fala de droga, os outros falam, eu só fumo maconha. Você vai conversar com o cara que bebe, ele desdenha o usuário de droga. Que isso aí, né? Eu só bebo minha pinguinha. Mas cada um se destrói na sua droga de preferência. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque são muitas, né? Porque são muitas. São muitas. Jogo é uma droga. Eu conheço gente que se mata por causa de jogo. Entende? A gente ouve histórias. Cacheta. Nossa, a gente conhece, tem toda essa questão. Então, eu comecei no uso de drogas por curiosidade e chegou um momento que eu era o cara que todo mundo queria perto, estava sempre com droga. Sempre com dinheiro. Sempre com dinheiro, sempre trabalhei. Pra quem nunca fez o uso da cocaína, né? Qual que foi a primeira sensação que você sentiu na primeira vez que você usou? Ou você estava tão bêbado que você não lembra? Não, eu não estava bêbado, essa é a questão. Eu só estava num grupo de amigos que estavam usando. Eu não tinha bebido nesse dia. Foi muito marcante esse dia. Eu estava numa Não festa. sei se lembra como se fosse ontem. Como se fosse agora. A gente estava numa festinha, curtindo com o pessoal, numa festa de família. Uma festa de família. E eu via os amigos indo pra lá e indo pra cá, indo pra lá e pra cá. Aí chegou uma hora que falou, nossa, Dirceu, vamos sair ali fora ali pra gente ficar jogando a conversa fora ali. E fizeram uma barreirinha, o outro foi, já colocou. Eu falei, cara, vocês são loucos, que é isso, cara? Ah, capaz mesmo, vou voltar lá pra dentro, senão a dona fulano de tal vai expulsá-lo da casa dela. Ah, não vai ficar nem sabendo. E eu fiquei, cara. A curiosidade, ela bateu em mim naquele momento. E se eu não tivesse naquele meio ali? E se eu tivesse num meio de pessoas? Não estou dizendo que essas pessoas são ruins, porque senão eu vou estar falando que eu sou uma pessoa ruim, né? Então, se eu tivesse no meio de pessoas que não curtiam droga, eu não teria experimentado droga aquele dia. E foi quando eu experimentei, o que eu senti foi o nariz queimando. E foi essa a sensação. Mas um pouco depois eu comecei a me sentir diferente. E aí que a droga te pega. Ela te causa um bem-estar tão grande. A droga hoje ela causa no nosso cérebro sensações de euforia, de alegria, que coisas estupendas causam na gente. No auge dela, né? No auge. Da droga. Sabe, você pega o seu filho, um bebê no colo e vê aquele bebê sorrindo, gargalhando assim, aquilo te causa uma alegria muito grande. A droga causa uma alegria 10 vezes maior que isso. Ela é muito mais potente. Ela libera muito hormônio, eu esqueci agora o nome do hormônio, mas ela faz você sentir uma satisfação muito grande. Endorfina? Eu acho que é. Endorfina é quando você pratica atividades físicas, né? Não sei se... Eu não lembro agora, mas ela libera na Sério? dopamina. Dopamina? Eu acho que é isso mesmo. Ela libera uma sensação de bem-estar, de euforia, de alegria, uma mistura que você não entende.
que aquilo tá te enganando. Mas pós aquilo, depois Mas você daquilo, sentiu isso sim, no momento? no momento. Não foi uma loucura, foi uma... Não, foi um bem-estar. Eu fiquei agitado e comecei a dançar e bagunçar, né? E as pessoas perceberam. O Dirceu tá diferente. Dirceu dando moinho, Dirceu rodando. Meu, o Dirceu ele sempre foi Ai, meu extrovertido, Deus. alegre, bagunceiro. Eu tô rindo assim porque eu conheço o Dirceu dessa época, né, Dirceu? Mas ele tá E diferente. eu não sabia, nem eu sabia dessas histórias, cara. Porque pra mim, o Dirceu começou a usar droga ali por uns 20 e poucos, porque dessa idade eu não sabia disso, mano. Eu nem imaginava disso. Então, É um relato agora uns 20 e inédito. poucos anos, eu já estava num processo muito avançado de drogadição. Já foi um processo bem mais complicado. Não, mas e aí, Dirceu? Pera aí, deixa eu só Vai cortar lá. você. Você ficou ali, a galera percebeu. Aconteceu Quando alguma eu coisa vol- com o Dirceu. quando eu Aconteceu alguma voltei- coisa com o Dirceu. Quando eu voltei pra festa, cara, começou aquele comentário, sério. Aí o cara que tava lá curtindo lá com a gente lá, que pôs o negócio pra mim, falou, não, ele deu um gole numa dose de conhaque ali, aí ele subiu pra cabeça dele, né? Mas rapidinho, Gu, eu comecei a me sentir fora do meu mundo. Fora daquele mundo que eu estava acostumado. Eu sempre fui bagunceiro. Eu sempre fui extrovertido, sem droga. Entende? E eu comecei a me sentir estranho naquela festa. E eu peguei e saí. Mas no outro dia e outros dias depois eu queria mais, cara. E Queria aquela mesma eu sensação. queria aquela sensação de novo. E cada droga, ela vai causando em você uma sensação. Então, mas essa sensação, ela vem depois que você, por exemplo, leva uma ressaca, que de droga eu não sei como que fala, mas é como se fosse uma ressaca mesmo, pra curar aquela sensação ruim que você tá, ou Não, porque você quer de novo, pra você tá Então, bem de novo. é exatamente isso que a nossa mente, ela não assimila. Nossa, Mila. Não. Você tá vendo um cara louco, ele quer beber mais, ele quer beber mais, ele quer fumar mais, ele quer cheirar mais, e isso é inexplicável. O corpo é inimigo da mente, você acha? A mente que mente. Tem uma Então, frase isso- assim que a gente costuma dizer, a mente que mente. Não, você tá bem, vai mais. Mas quando você tá O são, corpo já não aguenta, né? quando você tá são no outro dia, tá limpo, vamos dizer assim, sem ter usado nada assim que você acordou, a sua mente ela já acorda pensando, eu quero de novo. É um negócio muito doido de se explicar e de se entender. Muitas reações, muitas coisas, as pessoas, os cientistas que estudam essas questões ainda não conseguem entender. Por que que as pessoas, se aquilo está destruindo a pessoa, por que que ela quer mais aquilo? Sim. Mas, Dirceu, o seu problema sempre foi mais com química? Ou você foi usuário de maconha também? Eu nunca curti maconha. Eu cheguei a usar maconha. Aliás, a maconha foi a droga que me levou para a droga mais pesada que hoje circula entre os jovens, que é o crack, né? Então você cheirava e bebia. Eu cheirava e bebia. Depois fumou maconha. Então, aí teve um momento que agora legal você falar disso daí. Eu cheirava e bebia. Até uns 17 anos, mais ou menos, eu cheirava e bebia. Curtia. E quando as pessoas começaram a falar pra mim, Dirceu, cara, você tá usando muita droga. Os meus amigos. Você tava mesmo ou não? Eu tava cheirando muito. Eu eu cheirava só final de semana, eu passei a cheirar droga a semana inteira. Sabe? Saía do trabalho e aquilo começou a progredir. Aí as pessoas falavam pra mim, cara, você tem que parar com isso. Eu falei, isso aí eu uso a hora que eu quero, cara. É só pra curtir, não sei o quê. Aí me colocaram à prova. Aí eu falei assim, então eu vou parar, só pra vocês verem, eu vou parar. E parei. E entrei num processo de malhar, de vida saudável, essas coisas assim. E nisso, Gu, eu fiquei uns 4 anos sem fumar, sem beber, sem usar nenhum tipo de droga. Mas como eu disse pra você, ela é incurável.
Se você tem a doença da adicção, em algum momento, se você não se cuidar, você corre o risco de voltar a ser um usuário de droga. Porque um adicto você já é. Um adicto eu já sou. Se eu não me cuidar, em algum momento eu vou voltar a ser um usuário de droga. E não importa quanto tempo você fique sem usar. Tem relatos de pessoas que falavam lá 30 anos sem beber. 30 anos. Um dia bateu um twin no cara, eu quero beber, e o cara recaiu. Porque ele achava que ele estava curado. E hoje eu não tenho mais esse pensamento. Então eu fiquei de boinha. Parei com tudo e comecei a curtir outras vibes, outras amizades. Mas de repente eu entrei num círculo de amizade de novo, de pessoas que fumavam maconha. E pra mim, na minha cabeça, aquilo Tava curado. eu tava de boa. Não, mas até então eu não tinha nem noção, Gu, do que era dependência química. Eu não tinha noção de recuperação. Você achou que era uma fase de adolescente? Eu achava que era. Você tocou num assunto importante. Eu achava que era uma fase. Eu curti, conheci, mas já era. E depois eu comecei a sair com pessoas que só fumavam maconha. Essas pessoas só fumavam maconha. E a gente curtia, a gente saía para vários lugares. E a maconha foi o que me trouxe o pior. Porque a gente fumava um baseadinho e depois chegou um rapaz, pegou e falou assim, cara, coloca um negocinho no meio aí que vai ficar legal. E eu acabei experimentando esse negocinho. Aí até chegou, quando eu comecei a misturar isso daí, aí foi onde a minha vida começou a entrar na decadência total do uso de drogas. Total. Durante 10 anos eu curti as drogas, os outros 10 anos foram decadência total. As pessoas me viam na rua e não me reconheciam. A cada mês que passava eu perdia 1 quilo. Mas você voltou fumando a maconha, né? Voltei a fumar maconha. Qual foi você falou que misturou crack com a maconha. Exatamente. Que é o mesclado que eles falam, né? Famoso e mesclado. Qual foi a sensação que você teve ali? Porque você já estava fumando há algum tempo a maconha e misturou no meio ou tipo assim, já foi rápido esse processo? Para saber a diferença dos sintomas físicos, né? A vibe que é, igual eles falam, qual que é a vibe disso? E você acha que ela foi mais forte para causar dependência depois? Sim. Por exemplo, a maconha é uma droga relaxante, né? Os usuários dizem que é uma droga relaxante. O crack é uma droga que causa uma euforia muito grande. E o tempo dessa euforia é muito curto. Do crack? Do crack. Sim. O tempo dessa euforia é muito curto. Então a sua mente ela já quer essa euforia de novo. É por isso que o usuário de crack ele usa muita droga, ele usa muito crack. Porque ele quer sempre estar naquela euforia. O cara que fuma só a maconha, ele fica durante um tempo, às vezes ele curte aquela vibe ali do baseado dele. Mas quando eu comecei a misturar, juntou a maconha e o crack e eu queria sempre mais. Eu queria a vibe da maconha, eu queria a euforia do crack, até o momento que eu queria só o crack. Então, mas eles misturam maconha com crack porque assim, para o usuário ter uma euforia momentânea do crack e depois a leseira da maconha? Como eu disse para você, não existe uma explicação pro sentimento que o usuário tem. Ou aquela assim, não, eu só fumo crack, mas misturadinho, né? Exatamente. Para não falar que usa crack. Exatamente, mas a maioria das pessoas é todo um processo. A maioria das pessoas elas começam fumando um baseadinho, de repente elas colocam uma pedra no meio, de repente elas estão fumando só a pedra. E o cigarro com a pedra? Eles fumam também, né? Exatamente. Chegou a fumar isso? O cigarro com a pedra que foi a maior dependência minha. Eu não fumava crack na lata, eu fumava crack no cigarro. E isso me afundou. Essa parte, na verdade, começou lá atrás. Começou no peguinha. Mas quando chegou na decadência mesmo, eu estava fumando cigarro com crack. Foi aonde começou a arrebentar. Eu não tinha mais disposição para trabalhar direito, eu não tinha mais disposição para minha família, eu não tinha mais disposição para nada. Eu tinha disposição só para usar droga.
Mas você acha que o cigarro com a pedra é como se fosse a pedra pura mesmo? É como se fosse a pedra pura. O É, cigarro é como se fosse ou é a pedra é a pura? pedra Vamos lá, pura, escancarar. Isso, é a pedra pura, porque o cigarro é só um meio de você bolar ela para você puxar a fumaça. Entende? Pro A forma física dela. Exatamente, exatamente. E para mim acho que é a droga mais destrutiva que tem. Para mim foi O crack. o crack. Porque Mas na lata você chegou a fumar ou não? já fumei também. Mas eu não gostava. Para você entender como que é doido a sensação em cada um, eu não gostava de fumar na lata. Não gostava, nunca gostei. Eu Cachimbo, nada. nada disso. Eu gostava de fumar no cigarro. Entende? Isso traz uma dependência muito grande. Porque o consumo é rápido. E você quer mais. E quer como mais. que era? Você tinha dinheiro para estar consumindo toda hora? Como que foi? Porque é caro, né? Droga, vamos dizer assim, para quem tá começando agora com as drogas, droga é luxo, na verdade, né? Porque é caro pra cacete, né, mano? Cara, o que acontece? A droga ela não é cara. O que acontece é a quantidade que você usa. Sim. Porque não tem limite. Não tem limite. A quantidade que você usa, mesmo que seja um pouquinho, é R$ 5 uma pedra de crack, mas o cara usa 20 por dia, 30 por dia, e ele vira. E a grande questão é, ele começa a usar, ele começa a perder a vontade de trabalhar, então ele começa a perder dinheiro. E nisso daí muitos vão pros pequenos furtos, né? E isso vai trazendo para a pessoa cada vez mais vontade de subtrair alguma coisa. Eu não desmereço ninguém, mas eu sempre fui, desde muito novo, eu sempre fui trabalhador. Eu sempre ganhei dinheiro. A grande questão é que você não tem mais dinheiro para mais nada. Entende? É, porque você usa muito, compra bastante e depois o salário já não dá para suprir. Não dá. Eu dava risada. O pessoal me conhecia, o pessoal dava risada. Eu recebia dia 1º, dia 2 eu tava pedindo vale para usar droga. Porque eu já pegava, já pagava algumas contas que tinha que pagar, porque senão eu sabia que eu ia torrar aquele dinheiro. E o restante não tinha limite. A droga, ela não tem limite. Ela vai arrastar você até onde que ela quiser. Vai te destruir, né? Vai destruir. Por isso que eu falo, olhando para os jovens hoje, não experimentem a droga.